Sejam bem-vindos ao canal A Verdade que Liberta. A graça não é uma licença para pecar, mas um chamado para viver em santidade. O apóstolo Paulo foi muito claro sobre isso em Romanos 6, 1 a 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A graça é para aqueles que têm a fé de Abraão, ou seja, aqueles que creem e vivem de acordo com essa fé. Quando Jesus perdoou a mulher adúltera, ele não disse apenas, está tudo bem, mas deu uma ordem. Vai e não peques mais. João 8:11. Isso mostra que a graça nos perdoa, mas também nos transforma. Quem realmente recebe a graça de Deus não deseja mais viver no pecado. A fé verdadeira leva à obediência, como aconteceu com Abraão, que creu e obedeceu. Gênesis 15:6. Tiago 2, 21, 24. A graça está disponível, mas apenas para aqueles que a recebem com um coração transformado pela fé. Essa é uma das distinções mais claras feitas por Yehoshua, o Cristo, e pelos apóstolos. Os filhos de Deus não permanecem no pecado. Em João 8:44, Cristo disse aos fariseus que rejeitavam a verdade: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Já em 1 João 3, 9 e 10, o apóstolo João explica isso de forma ainda mais direta. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Nisto se pode ver a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Já os filhos do diabo permanecem na rebeldia, pois rejeitam a verdade. O verdadeiro sinal de um filho de Deus não é apenas dizer eu creio, mas viver em santidade e demonstrar amor e justiça. O apóstolo Tiago foi muito claro ao dizer que a fé verdadeira se manifesta em ações, não apenas em palavras. Em Tiago 2,19, ele escreve: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Isso mostra que simplesmente acreditar na existência de Deus não salva ninguém. O que diferencia a fé dos filhos de Deus da fé dos filhos do diabo é a obediência e a transformação de vida. Tiago continua explicando que a fé sem obras é morta. Tiago 2,26. Ou seja, se alguém diz que tem fé, mas não tem frutos que demonstrem essa fé, então essa fé não é verdadeira. Yehoshua, o Cristo, também disse algo semelhante em Mateus 7,21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Essa passagem de Mateus 7:21, 23 é uma das mais impactantes de toda a Bíblia, porque mostra que nem todos que chamam Jesus de Senhor serão salvos. Veja o que ele disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade. Jesus está alertando que não basta apenas fazer coisas religiosas em nome dele. Algumas pessoas até realizarão milagres e expulsarão demônios, mas se não viverem conforme a vontade de Deus, serão rejeitadas no dia do juízo. O problema das pessoas não é falta de obras, mas sim falta de obediência e santidade. Elas praticavam e continuam praticando a iniquidade, pecado contínuo, mostrando que suas obras não vêm de um coração transformado. Isso se conecta com o que foi mencionado antes. Os filhos de Deus não permanecem no pecado. 1 João 3, 9 e 10. O que é fazer a vontade do Pai? Jesus responde isso em várias passagens. João 14:15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Lucas 6:46.
Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Mateus 12:50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. A vontade de Deus é que os seus seguidores obedeçam à sua palavra e vivam em santidade, e amar a Deus e ao próximo com sinceridade. Aplicação para nós hoje. Essa passagem nos leva a refletir: será que nossa fé é só de palavras ou realmente praticamos a vontade de Deus? Estamos apenas falando Senhor, Senhor, ou vivendo como verdadeiros discípulos? A salvação é pela graça, mas a fé verdadeira sempre produz frutos de obediência. Tiago 2,17. Isso confirma que ser um filho de Deus não é apenas crer, mas viver conforme essa fé, obedecendo e praticando a justiça. A verdade não é uma ideia ou um conceito filosófico criado por humanos, mas sim uma pessoa, Yehoshua, o Cristo. Em João 14:6, Yehoshua, o Cristo, declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa afirmação é profunda porque mostra que, primeiro, Ele é o caminho. Não há outro meio de chegar a Deus senão por meio de Yehoshua, o Cristo. Segundo, Ele é a verdade. A verdade absoluta está nele, não em ideologias humanas. Terceiro, Ele é a vida. Ele é a fonte da vida eterna, e sem Ele não há verdadeira vida espiritual. Hoje, muitas pessoas querem definir a verdade de acordo com suas próprias opiniões, mas a única verdade que liberta é Cristo, como Ele mesmo disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Ou seja, não basta apenas buscar conhecimento, é preciso conhecer a pessoa de Yehoshua, o Cristo, e obedecer somente a Ele. Esclarecimento. Esse canal tem o compromisso de levar a vocês somente a verdade de Yehoshua, Cristo, nosso Redentor, e somente a Ele obedecer. Esta é a verdade que liberta. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever para receber mais conteúdo.